nossa discussão é o papel da avaliação no processo educativo. Cada vez mais, testes e provas vêm sendo questionados como os únicos instrumentos de avaliação dos estudantes. Para muitos especialistas, eles apenas classificam os alunos e não mostram, de fato, o que eles aprenderam. A educação hoje aposta na avaliação como prática contínua, uma prática que valoriza a aprendizagem dos alunos e que exige mudanças no trabalho cotidiano dos professores. Para conversar conosco sobre avaliação, caminho para a aprendizagem, convidamos a professora Jussara Hoffmann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Cipriano Lucchesi, da Universidade Federal da Bahia. Contamos ainda com a participação de Gildete Amorim, intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Quero agradecer muito a presença de vocês nessa teleconferência de hoje, já que estamos aqui em maioria feminina, não é, Jussara? Vou começar pela Jussara. Cipriano, se você me permite. Vamos pegar o tema dessa tele, avaliação, caminho para a aprendizagem. A avaliação pode se tornar um caminho para a aprendizagem, de acordo com a nossa abertura, sim, né? De que maneira, Jussara? Boa tarde. Eu diria mais do que um caminho, Bárbara. Eu diria que a avaliação, o objetivo da avaliação, o objetivo essencial da avaliação é a aprendizagem. Quando me perguntam qual a finalidade da avaliação na escola, eu respondo aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. Porque ela é mais do que caminho. Na verdade, nós temos outras avaliações, nós temos sistemas de avaliação classificatórios, como provas de concurso. Nós temos avaliações certificativas que visam apenas atribuir um certificado a alguém. Mas na sala de aula, na escola, o objetivo da avaliação é acompanhar o processo de construção da aprendizagem do aluno, né? E então, a avaliação, sem visar esse foco, sem ter por foco realmente o acompanhamento do aluno, a compreensão de como ele aprende e não aprende, ela perde o seu significado essencial. Cipriano, a mesma questão. Como é que você vê a avaliação para se tornar um caminho para a aprendizagem? Sei. Então, eu fico pensando de que o ato pedagógico é que é um caminho para a aprendizagem, né? O ato pedagógico, ele compõe de um conjunto de coisas, inclusive da avaliação. Então, o ato pedagógico é um ato que tem um componente que é o de planejar, né? O que é que eu, professor, eu, educador, o que a escola onde eu trabalho tem como objetivo. Evidentemente, o objetivo é a aprendizagem em função de alguma coisa, né? Então, o planejamento é aquilo que garante a definição, a configuração do caminho da aprendizagem. Mas isso que é decidido, planejado, ele vai precisar de um mediador, que é a execução. E uma execução com cuidado, com investimento e assim por diante. A avaliação, ela é um auxiliar de acompanhamento, né? No sentido assim, o que eu planejei, o que eu executei, o que eu planejei, naquilo que eu investi, isso está produzindo o resultado desejado? Essa é a pergunta que a avaliação responde. Então, o caminho para a aprendizagem não é a avaliação, é um suporte para a aprendizagem. Mas o caminho é esse todo do ato pedagógico, que é o planejar, o executar e o avaliar, que é o componente que permite um diagnóstico, o acompanhamento e assim por diante. Pensando nisso que Cipriano acabou de falar, professora Jussara, ela é um suporte, então, para fazer esse acompanhamento da aprendizagem, né? Como isso pode ser feito? Em que medida o professor pode pensar no seu ato pedagógico e, ao mesmo tempo, estar ali fazendo a avaliação da aprendizagem desse aluno? O Lucchesi falou muito bem, né? A aprendizagem, ela envolve um processo, e este processo conta com inúmeros procedimentos didáticos. Dentre esses procedimentos didáticos é inerente o processo avaliativo. Nós não temos como dissociar o educar do avaliar, né? Porque antes mesmo de entrar na sala de aula, nós estamos pensando sobre quem é esse aluno, né? Para quem eu vou planejar, que atividades eu vou fazer.
E este pensar sobre o aluno, por si só, já é um tempo de reflexão que me leva a propor uma atividade ou outra, que me leva a usar um determinado recurso ou outro, um tempo ou outro de sala de aula. Essa não é uma avaliação certificativa, sem dúvida nenhuma, mas eu não estou pensando nisto para dizer ou responder se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Eu estou refletindo sobre todas essas questões para replanejar, para planejar um procedimento mais adequado para esses alunos. Mas no percurso dos processos, as respostas dos alunos vão ser diversas. Tá? Eu vou dar aula para 30 alunos, mas eles são todos diferentes. E cada um deles vai ter manifestações diferentes de aprendizagem. E aí entra o que eu considero essencial, né? Ver e observar cada um na sala de aula. Não é fácil? Não é fácil. Pois é, essa é uma questão, de Não uma é certa fácil. forma, gera uma polêmica, né, sem professora? dúvida. Muitos professores dizem, mas como eu vou fazer isso? Né, se eu tenho uma Sim. turma grande, ou como é que eu vou acompanhar cada um, o processo de aprendizagem de cada um? Esta é uma questão bastante complexa, embora não há professor que não faça isso. De uma certa forma, claro. isso acontece. Nós estamos fazendo tarefas todos os dias, nós estamos conversando com os alunos todos os dias, estamos observando a situação de sala de aula todos os dias. Então, não há como dar aula sem este olhar, mas é preciso, a meu ver, que haja a tomada de consciência principalmente sobre a diversidade das respostas diante de um todo mais ou menos uniforme. Então, o grande problema do processo avaliativo é um professor desenvolver uma série de estratégias pedagógicas e imaginar que, ao longo dessas estratégias, todos os alunos possam reagir da mesma forma. Tá? Muitas vezes, quando os alunos não aprendem, ele se considera culpado por isso. Né? Mas não é nada disso, é que cada um realmente vai aprender, né, aquele objeto de conhecimento de uma forma singular, de uma forma própria, a partir do seu contexto sociocultural, a partir de toda a sua experiência de vida. É este contato, então, né, com este reflexo de todo esse recurso pedagógico que passa a ser um foco especial de atenção de quem tem por intenção uma avaliação de fato individualizada. Ouvindo vocês, confesso aqui que já me senti culpada muitas vezes, especialmente em matemática, no meu processo educativo, por não entender e não compreender aquilo que me era colocado. Sobre isso que Jussara estava falando, eu fico pensando que nós precisaríamos de olhar isso sob dois aspectos. Né? Um aspecto assim, na individualidade, eu me aproprio, você, o Jussara, o Pedro, o João, cada um de nós se apropria de um conhecimento, de uma experiência, a partir da nossa individualidade, Sim. da nossa experiência cultural, da nossa experiência familiar, enfim, do nosso background cultural. Né? Mas tem um outro lado da aprendizagem que ela é objetiva. Então, vamos supor que eu estou estudando, estou ensinando teoria da relatividade. Não tem como saber teoria da relatividade, a não ser que eu me aproprie daquilo que Einstein formulou. Então, tem um lado desse conhecimento escolar, desse conhecimento que é oferecido para a escola, que ele é objetivo. O estudante ele vai precisar de se apropriar desse conhecimento da forma como ele foi constituído historicamente. E aí, o que isso exige do professor? Desculpe interrompê-lo, Cipriano, porque muitas vezes o professor pode se perguntar, então, o que isso exige de mim no meu processo de avaliação, se ele avançou ou não avançou diante desse conhecimento? Então, o outro lado dessa moeda é assim, como é que Cipriano se apropria da teoria da relatividade? Como é que Bárbara se apropria? Como é que Jussara se apropria? Então, aí vem a individualidade, a singularidade de cada um, a singularidade cultural, da linguagem, etc, etc. Mas, vamos dizer assim, no ponto de chegada, todos têm que saber, ou todos têm que compreender e ter na mão o conhecimento sobre a teoria da relatividade. Eu não posso mudar o que Einstein disse sobre a relatividade. Ele disse isso.
Eu posso até dizer assim, bom, o que Einstein colocou sobre a relatividade pode ser visto sob outro ângulo, ou um ângulo que ele não viu. Agora, o que ele disse é objetivo, eu só posso me apropriar do que ele disse. Então, eu acho que no ensino e na avaliação, duas coisas têm que ser levadas em consideração. Aquilo que eu ensino e que é objetivo, e aquilo que pode ser a singularidade de cada um. Então, se eu tomo os artistas, por exemplo, então, Chico Buarque faz música, Caetano Veloso faz música, mas ambos têm singularidades. E ambos trabalham com a pauta de sol, com 8 notas, com bemol sustenido, sistema binário, ternário, quaternário. Quer dizer, a estrutura musical é objetiva. Agora, a singularidade é a criação de cada um. Então, acho que no lado de avaliar, precisa olhar as duas coisas, né? O que o Luquez está colocando é extremamente importante. Antes você tinha perguntado, Bárbara, sobre o caminho. Né? Aí entra a avaliação. Existe realmente uma concepção, aí nesse sentido a avaliação é o caminho, porque realmente existe um objetivo do professor a ser alcançado, que é o conhecimento científico, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem, de fato, né? E existe o processo para isso. Tá? Como nós trabalhamos, digamos, há muitas décadas atrás, né? O professor entra, dá sua aula, faz um planejamento muito bem feito, usa de todos os recursos com os quais ele pode contar. Ao final de um determinado tempo, ele ia lá, aplicava uma prova e simplesmente respondia a partir do que ele denominava de avaliação. Eu coloco essa avaliação entre aspas, né? Porque é apenas uma etapa da avaliação. Então, ao final de um tempo, ele respondia, bom, esses aprenderam, esses realmente construíram esse conhecimento, conforme eu pretendia, outros não aprenderam. Este vácuo, esta lacuna, né, ela precisa ser preenchida, existe um caminho. Né? E este caminho é a mediação. Né? Ao longo desse processo de apropriação de um conhecimento pelo aluno, existem várias etapas. Tá? Não são etapas lineares, são etapas extremamente complexas, provisórias, complementares. Tá? O aluno dá uma resposta, mas o professor complementa, o professor questiona, desafia, desequilibra, tá? E ele vai compondo, ele vai, junto com o aluno, ele vai constituindo esse processo. Então, é o caminho nesse sentido, porque diz muito bem o Luquez, o aluno precisa aprender sim. Ele precisa se alfabetizar, sim. Ele precisa ler, sim. Mas esse caminho não é para todos e não é igual para todos. E aí entra o professor. Né? Aí entra o olhar do professor, aí entra a pergunta desafiadora do professor no momento certo para o aluno certo, a tarefa complementar ao processo. E ele precisa acompanhar esse processo. Aí é caminho. Vamos relembrar um textinho aqui. Em 2003, vocês estiveram aqui numa teleconferência, né, em que abordava também o papel da aprendizagem e vocês participaram desse encontro e também a professora Maria Tereza Esteban, da Universidade Federal Fluminense. Vamos rever o que ela falou sobre o papel da avaliação na aprendizagem? Do ponto de vista da aprendizagem, me parece que a avaliação tem importantes contribuições para uma melhor compreensão do processo de ensino-aprendizagem, para uma melhor compreensão da dinâmica que vai se estabelecendo em cada sala de aula, para cada sujeito que participa, para aquele coletivo e, sobretudo, a avaliação pode promover um intenso diálogo entre esses sujeitos, de modo a contribuir para que haja uma contínua e permanente ampliação dos conhecimentos que circulam na sala de aula.